Olá, estudante! Seguindo com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5, eu quero lembrar que o Novo PET já está disponível no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Não deixe de fazer o download e conferir o que vem por aí. Mas antes disso, nós vamos relembrar os principais temas do ciclo 4. Quem está aqui conosco agora é a professora Leonora Campos, de Ciências. Seja muito bem-vinda, professora Leonora. Clara. Diga para nós o que você preparou de especial para a nossa aula de hoje. Bom, eu estou hoje com a aula do 4º ano e nós vamos trabalhar aí sobre a cadeia alimentar. Então, nós vamos aí, tem várias atividades para a gente responder aí sobre a cadeia alimentar, como esses seres vivos interagem no ambiente. E é esse o nosso assunto da aula de hoje, Cláudia. Vamos começar? Sim. Então, para o aluno do 4º ano, nós vamos aí relembrar algumas atividades do PET, que você vai ter a oportunidade de aprender mais e alguma dúvida é hora de sanar. Então, a primeira atividade está aí no seu PET, na página 23, é uma imagem e nós vamos aí descrever o que você está vendo nessa imagem. Então, observando essa imagem aí, você percebe que você está vendo o pai brincando com o filho. E tem tudo a ver quando a gente trabalha a cadeia alimentar, porque nós estamos falando aí, cadeia alimentar, uma sequência de indivíduos ligados pelo alimento. E quando a gente fala em alimento, nós falamos de energia, de gasto também de energia. Por isso que para a letra B, se Cláudia puder fazer a leitura aqui para nós, fazendo um favor, viu, Cláudia? Eu agradeço muito. Claro. Vamos lá. Para fazer isso, o pai e o filho precisam de energia. O que dá aos dois a energia necessária? Então, nós já trabalhamos aqui que a cadeia alimentar ela está ligada à objetividade de alimento. Os seres vivos se reúnem, se agrupam, se interligam para a alimentação. Então, esses seres, quando eles alimentam, eles vão ter aí a energia necessária para exercer suas atividades. Então, nessa imagem aí, Cláudia, o pai e o filho, eles estão brincando e eles obtiveram a energia para gastar aí nessa atividade a partir dos alimentos que são fontes de energia para o nosso corpo. A outra atividade, Cláudia, se puder ler para nós. Para conseguir alimentação, os seres vivos disputam entre si. Eles precisam de alimento para conseguir a energia necessária para desenvolver suas atividades. Quando um ser vivo serve de alimento para o outro, dizemos que se formou a cadeia alimentar. Identifique os nomes dos seres vivos representados na cadeia alimentar e depois complete a legenda. Também está na atividade do PET, né, na página 23. Então, a cadeia alimentar ela está constituída por uma flor, que é uma planta, gafanhoto, sapo, cobra e gavião. Que a gente vai ver essa aí. Para você ter ideia, tá aqui a imagem, logo abaixo, né? Você está percebendo aí uma cadeia alimentar. Esses seres vivos interligam com o objetivo de alimentar. Então, os seres vivos produtores, consumidores e decompositores, eles se relacionam em busca dos alimentos, como está abordando aí a imagem. Ainda, nessa mesma atividade, pergunta. Isso. Depois de observar a cadeia alimentar, responda. O nome do ser vivo da cadeia alimentar que produz o seu próprio alimento. Já falamos aqui que a base da cadeia alimentar são os produtores. Eles são as plantas, que são os únicos seres capazes de produzir seu próprio alimento. E a B? O gafanhoto, que está em cima da pétala da flor, é... Então, se a planta é um produtor, então aquele animal que vai alimentar da planta é um consumidor. Então, consumidor primário quando ele alimenta diretamente da planta. Vamos para a atividade 4. Observe o esquema de uma cadeia alimentar apresentado abaixo. Planta, sapo, jiboia, gafanhoto e decompositores. Marque a letra que apresenta o esquema correto da cadeia alimentar. Bom, então nós estamos aí vendo que a questão ela traz aí uma cadeia alimentar e a gente vai tentar, nessas alternativas, buscar a melhor alternativa que representa essa cadeia alimentar. Qual dessas letras que você acha que está correta, Cláudia? Professora Leonora, eu acho que é a letra D. Planta,
gafanhoto, sapo, cobra, seres vivos decompositores. Porque a jiboia é uma cobra, né? Então, corretíssimo, Cláudia. Cláudia está mandando bem aí na cadeia alimentar. Vamos para a próxima? Pedro comeu um lanche delicioso preparado por sua tia. O recheio do sanduíche continha os seguintes ingredientes: carne, alface e tomate. Pedro comeu o sanduíche todo. O ser humano é onívoro, ou seja, come carne e vegetais. Um ser vivo, herbívoro, comeria quais ingredientes do recheio? Bom, falamos aqui que existem os produtores, que são autótrofos, que são aqueles capazes de produzir seu próprio alimento. E que existem aqueles seres que alimentam diretamente da planta. Aliás, todo ser que alimenta de plantas nós chamamos de herbívoro. Os seres que alimentam de carne, carnívoro. E os que alimentam dos dois, de plantas e carne, onívoro. Então aqui pergunta, o ser humano é onívoro, ou seja, come carne e vegetais? Um ser vivo, herbívoro, comeria quais ingredientes do recheio? Então, para um ser herbívoro, ele ia comer a alface, que é a planta, né, Cláudia? E o tomate. Que ingrediente um animal carnívoro comeria no recheio desse sanduíche? Logicamente, seria o bife lá do lanche, né? Na semana 2, nós falamos aí como que a cadeia alimentar, ela ocorre alteração na cadeia alimentar. Falamos que pode acontecer que se ocorrer algum desequilíbrio, seja no consumidor primário, secundário, terciário, ou até mesmo os produtores, pode ter aí um desequilíbrio na cadeia alimentar. E que são vários os fatores que contribuem aí para que a cadeia alimentar seja alterada. Então, vamos ver aí a nossa questão. Tem aí uma cadeia alimentar também, né, Cláudia? Você percebe aí uma cadeia alimentar. E o esquema representa uma cadeia alimentar. Nele, apresentam 5 seres vivos. Quais são? Então, vamos pensar aqui, né? Então, nós estamos vendo uma planta, um capim, né? O gafanhoto, alimentando do capim. O sapo alimentando do gafanhoto. A cobra alimentando do sapo e o gavião alimentando da cobra. Então, a nossa cadeia alimentar é composta de plantas, gafanhotos, sapo, cobra e gavião. Leia aí a 2 para nós aí, fazendo um favor, Cláudia. Marque a afirmativa que descreva corretamente a cadeia alimentar. Letra A. A cobra alimenta-se de capim e pode ser comida pelo sapo. Letra B. O sapo e a cobra alimentam de capim apenas. E letra C. O gafanhoto alimenta-se de capim e pode ser comido pelo sapo. Então, o que melhor esquematiza aquela cadeia alimentar que a gente apresentou anteriormente? O gafanhoto alimenta-se de capim, que pode ser comido pelo sapo. A letra C. Vamos para a 3, Cláudia? Complete com V se a afirmativa for verdadeira e F se a afirmativa for falsa. Letra A. Os animais produzem seu próprio alimento. Nós vimos aqui que os animais não produzem seu próprio alimento. Os únicos seres capazes de produzir seu próprio alimento são as plantas, autótrofas. As plantas produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese? Verdadeiro. As plantas utilizam o sol para produzirem seu alimento? Verdadeiro. O jacaré alimenta-se de plantas? Falso. O animal carnívoro é aquele que come carne? Verdadeiro. Então, agora nós vamos para o número 4. Leia aí para nós, Cláudia, fazendo um favor. Alguns animais comem somente plantas, outros comem somente carne e outros ainda alimentam-se tanto de plantas quanto de outros animais. Indique os hábitos alimentares dos animais: herbívoros, carnívoros e onívoros, dando exemplos. Vamos lá. Então, está na página 28 do seu PET. Herbívoros. Podemos citar aí vários, a gente deixou esses exemplos, mas você pode colocar outros exemplos aí no seu PET. Herbívoros, vaca, gafanhoto e lagarta. Carnívoros, onça, cobra, coruja. E onívoro, homem, galinha, porco. E no número 5? Depois de observar o desenho, escreva uma frase que explique a importância da energia solar para as plantas. Bom, essa resposta também seria pessoal, mas a gente tentou colocar aqui uma frase para você, que é sobre a imagem, refere sobre o processo da fotossíntese.
Então, a fotossíntese é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera e é realizada por organismos denominados fotossintetizantes, como plantas e algas. Então, essa aí você poderia colocar essa e poderia colocar outra frase também. Na semana 3, nós falamos aí do fluxo de energia na cadeia alimentar. Ou seja, nós estudamos que a energia ela é passada de um ser vivo para o outro. Então, nós vamos pensar aí na planta recebendo a energia do sol, a planta servindo de alimento para o gafanhoto servindo de alimento para o sapo, e como que essa energia é passada de um ser vivo para outro, dentro de uma cadeia alimentar. Então, a número 1. Responda as questões abaixo. Nome que se dá às relações que acontecem entre os seres vivos em que um se alimenta do outro. Então, nós percebemos que na cadeia alimentar, os seres vivos servem de alimento um para o outro, que nós chamamos de cadeia alimentar. É a principal fonte de energia de uma cadeia alimentar. Na verdade, são os produtores, pois são eles que são capazes de produzir o alimento, captando a energia do sol. Ainda nós temos aí na número 2... Observe que a quantidade de energia transferida para o inseto é maior do que a energia transferida para o sapo e assim por diante. Basta observar o tamanho das setas que representam a energia transferida. A gente tentou aí trazer essa imagem, tá? Também no seu PET, na página 31, onde mostra aí o fluxo de energia numa cadeia alimentar. A planta, ela absorve a energia do sol. Então, ela tem uma quantidade de energia maior e essa energia ela vai passando de um ser vivo para o outro. Então, o inseto que adquiriu a energia da planta, depois o sapo que adquiriu a energia do inseto, a cobra que adquiriu a energia do sapo, o gavião que absorveu a energia da cobra. Então, você percebe que o fluxo de energia ela é unidirecional e ela vai diminuindo à medida que o ser vivo distancia dos produtores. Mas vamos ainda ver o que pede aí esse esquema. O esquema acima mostra que na cadeia alimentar a quantidade de energia transferida vai diminuindo a cada transferência. É por esse motivo que as cadeias alimentares não ultrapassam o 5º nível. As setas vermelhas representam o alimento e a energia que ele contém, passando de um ser vivo para o outro. O capim transfere energia para o inseto transfere energia para o sapo, por sua vez, transfere para a cobra transfere energia para o gavião. Então, vamos pensar aí que essa atividade está na sua página 31 do PET. Agora responda. Quais são os seres vivos que participam dessa cadeia? Então, nós vamos encontrar aí o capim, o inseto, o sapo, a cobra e o gavião. Quantos consumidores há nessa cadeia? 4. Exatamente, né, os consumidores, que é o inseto, o sapo, a cobra e o gavião. São 4 consumidores. Nessa cadeia, qual ser vivo é herbívoro? O inseto, porque ele alimenta da planta. Vamos para a nossa próxima atividade. Quais são os seres vivos que participam dessa cadeia? Então, nós temos aí, né, que são o capim, inseto, sapo, cobra e gavião, 4. Nessa cadeia, qual é o ser vivo que é herbívoro? Que é o inseto. E a 3 pede para responder. Leia para nós aí, fazendo um favor, Cláudia. As plantas também precisam de energia, assim como os animais. De onde as plantas retiram energia para se manterem vivas? Então, falamos aqui, se a planta é autótrofa, ela é capaz de produzir seu próprio alimento. Então, ela retira a energia a partir da luz do sol, né, que é através do processo da fotossíntese. Na semana 4, nós falamos do desequilíbrio na cadeia alimentar. O que causa esse desequilíbrio? Né? Nós já falamos aqui que a queimada, o desmatamento, a caça e a pesca predatória. Falamos aqui vários fatores que interferem aí no equilíbrio ecológico, que causa esse desequilíbrio no meio ambiente. Então, vamos lá, nós temos aqui uma imagem, né, de uma cadeia alimentar. Leia para nós aí, Cláudia, número 1. Analise a cadeia alimentar e responda as questões abaixo. Então, vamos analisar essa cadeia alimentar. Nós temos o produtor, o gafanhoto, o sapo, a cobra, o gavião e os decompositores, que são fungos e bactérias. Está na página 34.
Responda, qual é o ser vivo que produz energia para o consumidor primário? Então, nós falamos aqui que as plantas são os únicos seres capazes de produzir seu próprio alimento e ela que vai ter energia suficiente para o consumidor primário que vai alimentar da planta. De onde vem a energia do produtor? Como ele produz seu próprio alimento? O produtor, que é a planta, ele tira a energia a partir da luz do sol e ele produz seu próprio alimento através do processo da fotossíntese. Número 2, responda. Quantos consumidores estão presentes na cadeia alimentar? Então, vamos ver. 4 consumidores. A cobra é um animal herbívoro, carnívoro ou onívoro? Carnívoro, né? Porque ela alimenta de carne, de insetos, de outros animais. Os cogumelos representam os decompositores nessa cadeia alimentar? De que eles se alimentam? Então, nós falamos que os cogumelos, né, os decompositores, ele é o final da cadeia alimentar, porque nos ambientes naturais ocorre um tipo de reciclagem feito por diversos organismos que se alimentam de plantas e animais mortos, e também de fezes, de urina. Os principais organismos que realizam esse processo são as bactérias, os fungos, cogumelos. São esses organismos que fazem, por exemplo, uma fruta apodrecer. Já falamos muito isso aqui desse processo de decomposição, que é um processo natural que esses seres decompositores fazem na natureza. A verdadeira reciclagem na natureza, quem faz são os fungos e as bactérias. O ser humano pode causar desequilíbrio em uma cadeia alimentar, desmatando, usando de forma errada os agrotóxicos nas plantações, praticando caça e pesca predatória, realizando queimadas. Marque abaixo somente o que o uso de agrotóxico nas plantações pode causar. Já falamos que os agrotóxicos eles trazem grandes danos para o ambiente porque ele traz aí a contaminação da água, a contaminação do solo e a diminuição de caça e da pesca, porque ele contamina a água dos rios. Está na página 38 essa questão. Espero, você aluno do 4º ano, que você tenha aproveitado ao máximo esse ciclo que nós vencemos aí, que foi o ciclo 4. Estaremos aí de volta na próxima semana para o ciclo 5. Vai ser aulas que você vai gostar, porque nesse ciclo 4 nós abordamos muito aí sobre a cadeia alimentar, alteração nessa cadeia, falamos aí desse desequilíbrio que pode ocorrer em uma cadeia alimentar, como que é prejudicial para o meio ambiente, para os seres vivos, porque essa cadeia alimentar, ela é essa sequência de indivíduos que estão ligados pelo alimento e ela é fundamental para manter o equilíbrio da natureza. Ou seja, falamos que todos os seres são importantes, não importa qual ser, se ele é venenoso, se não é, todos os seres, ele tem um papel importante na cadeia alimentar. E por isso que é muito importante a gente conhecer sobre essa integração desses seres na cadeia alimentar para entender que se a diminuição ou o aumento de qualquer ser vivo na cadeia alimentar pode levar aí um desequilíbrio ambiental. Espero que você tenha gostado das aulas desse ciclo 4. Te aguardo aí para o próximo ciclo, que vai ser o ciclo 5. E espero que você tenha gostado aí, tenha aproveitado o máximo aí as nossas aulas de ciências. Conto com a sua presença aí para o ciclo 5, que está chegando aí na próxima semana. Até breve!